galera, aqui é a Maria Júlia, esse é o meu canal e hoje eu trouxe pra vocês a minha experiência de leitura com Harry Potter e a Câmara Secreta, gente. Pra quem não sabe, essa aqui é uma versão em inglês que eu tenho, mas a versão que eu li primeiro foi na versão do Kindle, gente. Eu tenho assinatura no Kindle Unlimited e o que acontece, gente, lá tem disponível todos os livros da saga de Harry Potter. Então eu já li, já tenho aqui na resenha no canal sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal e hoje é a vez da Câmara Secreta. Então esse livro eu li 2 vezes, a versão do Kindle e essa em inglês pra eu acompanhar, né? Tô treinando meu inglês, me esforçando um pouquinho nessa quarentena de, meu Deus, que tá tendo mais tempo ainda pra gente dedicar a alguns projetos que a gente tem. E no primeiro livro eu amei demais, foi um livro que eu devorei tipo em 2 dias. E esse livro, apesar de eu ter gostado muito, não cheguei a favoritar, mas eu gostei muito, não tanto quanto o primeiro, mas eu tive um pouco de preguiça, é a melhor palavra para definir essa leitura. Eu tive um pouco de preguiça para dar continuidade. Primeiro eu li em torno de uns 10, 15% do livro de uma vez só. E depois eu fiquei muito tempo, semanas, parado o livro e eu não pegava no livro para ler de novo. Eu comecei a ler outros livros, terminava, e esse mesmo que eu já tinha começado no meu projeto, para quem não sabe, eu tenho um projeto aqui no canal de ler todos os livros de Harry Potter. Eu lendo Harry Potter aos 22 anos. E eu comecei a ler. Quando eu decidi, vou terminar de ler esse livro, eu terminei o livro em 2 dias. Que é uma história muito gostosa, é uma história muito divertida. E eu tenho que fazer só uma ressalva na questão do Kindle. Essa edição que tem, a gente tem alguns problemas de formatação. Que, por exemplo, a palavra é perna. Aí ela é a última palavra da linhazinha. Aí, sendo que a palavra não cabe na linha inteira. Então, eles têm que dividir a palavra, têm que separar a palavra, sendo que eles separam de uma maneira errada. Então, isso acontece bastante no primeiro livro. Nesse, eles têm algumas formatações erradas, tipo palavras juntas direto, entre outras situações. Então, isso me incomodou um pouco, mas não tem nada a ver, de fato, com a escrita da J.K. Rowling. É só um parênteses que eu queria fazer. Enfim, esse livro vai contar a história do Harry voltando a Hogwarts. Mas o que acontece? Vai acontecer muitos empecilhos para ele conseguir voltar para lá. O Dobby que vai ser o responsável por esses empecilhos. Então ele finalmente chega em Hogwarts, depois de várias coisas, ele tentando chegar e ele não conseguindo. E o que acontece, gente, lá tá meio esquisito, porque primeiro vai ter um gatinho que foi petrificado. Depois vão ser ataques a alunos da escola que são filhos de pais trouxas. Então nessa segunda história, a Câmara Secreta, a gente vai ter o boato de que a Câmara Secreta, que no geral as pessoas não acreditam que ela existe, ela foi reaberta e que esses casos estariam acontecendo por causa dessa Câmara Secreta que foi aberta, e que tem muitas pessoas falando que essa Câmara Secreta ela só poderia ser aberta pelo herdeiro de Sonserina, que ele é o herdeiro do cara principal lá, o fundador de Sonserina, sendo que, tipo assim, o Harry, todo mundo fala que é o Harry, que ele é um dos suspeitos pra esse conceito, porque meio que ele sempre tá na fofoca, o negócio, o circo tá pegando fogo e o Harry sempre tá lá. Então todo mundo começa a desconfiar que possivelmente pode ser ele. Ele começa a desconfiar que pode ser ele mesmo, mas assim, a gente vai descobrir que não é necessariamente isso. A gente vai descobrir que o nosso Voldemort, todo mundo acha que ninguém acredita que ele voltou, que ele realmente está vivo. Nesse segundo, não necessariamente ele voltou, mas é o eu dele do passado, o Voldemort, quando ele tinha 17 anos e ele estudou em Hogwarts. Eu achei que a adaptação ela é bem boa, sendo que eu sempre bato muito nessa tecla de eu nunca ter gostado muito de Harry Potter porque eu não entendi. Eu acho ainda que é muita informação nos filmes e que a gente meio que fica boiando, e eu simplesmente não tinha pegado algumas coisas. E a gente vai ter essa situação de que a Câmara Secreta foi aberta e tem alunos sendo atingidos, sendo petrificados. Tem algumas mudanças, pequenas mudanças. Por exemplo, tem uma menina que é petrificada, que no livro é petrificada, mas no filme não aparece isso. Entre outras questões, por exemplo, o quadribol, o Snape. Gente, eu acho que uma coisa que não é, tipo assim, zero passada é o irmão mais velho que está em Hogwarts, que é o Percy.
o Percy nos livros de Harry Potter, tanto no primeiro quanto no segundo, ele é bem presente. Ele é o monitor ali da escola, ele é o monitor de Grifinória, é um dos, tipo, reconhecidaços. Eu não sei se ele vai ter uma importância, assim, grande mais pra frente nos outros livros, e às vezes ele não tem tanta importância, então por isso que decidiram não dar tanta ênfase nele nos filmes. Mas no livro, ele tá sempre presente. Eu não sabia que ele existia, eu fiquei sabendo por causa dos livros, e ele tá muito presente, tanto no primeiro quanto nesse no segundo. Não sei se mais pra frente ele vai continuar tão presente assim. Cara, eu adorei o trio, né? Os três amigos, eles são extremamente cativantes. A Hermione, ela é um ícone sem defeitos, é ela que praticamente soluciona tudo, gente. Ela é uma menina muito inteligente, eu acho que, sei lá, ela poderia ser tranquilamente a protagonista dessa história. Uma coisa muito interessante que eu vi a partir da leitura de Harry Potter é que o Neville, tem um menino que se chama Neville, que ele é um menino um pouco atrapalhado, sem grandes dotes ali pra magia, e ele é meio que tem uma história muito parecida com a do Harry, porque os pais do Harry foram mortos combatendo o Voldemort. E o que acontece? Os pais do Neville também fizeram a mesma coisa, sendo que os pais do Neville morreram e não aconteceu diretamente o combate contra o Neville, e o Neville foi criado pelos avós. Tipo assim, se não fosse Harry, poderia ser muito bem o Neville, ser o Harry da história. Porque a história deles são muito parecidas, e é um fato que eu não tinha me ligado nos filmes e que no livro chama um pouco de atenção, porque ele conta um pouco da história do Neville. Já vi um pouquinho de sequência, de uma lógica que a J.K. Rowling faz, de que os primeiros capítulos são ele no mundo dos trouxas. Então a gente vê ali os conflitos com a família Dursley, com Duda. A gente vai ter ele indo para Hogwarts, então a gente apresentando ali um primeiro momento de caos. Sempre tem um caos que acontece antes dele chegar em Hogwarts com Harry. Ele em Hogwarts, vivendo ali a vida dele, estudando, tendo os exames, tendo os professores. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha experiência de leitura foi muito positiva. Eu estou amando Harry Potter. Eu pretendo aqui mês que vem trazer o terceiro volume dessa série, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então é isso, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.